Conversar com o Pirula sobre o combate dele aí de décadas contra as pseudociências. Antes, quero agradecer a nossa Fílmica, né, que possibilita essa conversa aqui existir. Plataforma de cinema independente, cinema autoral, filme raro, filme cabeça, filme bom, me permita dizer. 84 aí no ano, muito conteúdo muito bom também, tá? Dá uma olhada lá no Pix 84, rapaz, você faz a festa. E a interface da Fílmica também está muito boa. Algumas plataformas mais comerciais poderiam dar uma olhada ali para tirar uma ou outra coisinha ali, assim, para melhorar nas suas próprias plataformas. Enfim, tá aí a Fílmica. Meu papo com o Pirula aqui é sobre pseudociência. Quem me acompanha hoje nessa entrevista é meu amigo Gepetinho, apelido carinhoso do ChatGPT, que se faz presente nessa mesa. E deve ter questões aqui sobre pseudociência, Gepetinho. Manda ver aí. Cadê? Pirula, até que ponto o combate às pseudociências não pode acabar exterminando a graça do mundo? O que a gente joga fora quando rejeita tradições e conhecimentos antigos? Qual é o risco dessa luta contra a pseudociência? Afinal, será que a gente corre o risco de ficar sem as boas histórias para contar ao redor da fogueira? Muito bem, essa é a pergunta sobre pseudociência que eu pedi para o ChatGPT gerar aqui para o nosso Pirula, né? E ele quer saber o risco de exterminar a graça do mundo. Pirula, às vezes eu tô nessa também, sabia? Posso te contar uma paixão recente que vai me envergonhar diante de você? Tarô. Diga. Tarô. Essas cartinhas aí, ó. Rapaz do céu, como ferramenta divinatória, não tem jeito, não é para mim, não. Não consigo. Não consigo fechar com isso. Mas como arte e como história, eu acho do cacete, cara. A história desse deck que eu mostrei ali é uma artista que foi super deixada de lado lá no começo do século XX. E as cartas, assim, elas contam uma história meio arquetípica e é como se todas as histórias pudessem ser contidas naquelas cartinhas. Você ordena elas de um jeito que você constrói qualquer filme que existe, qualquer episódio de série, qualquer videogame, você pode contar a história dele ordenando cartinhas de tarô. Quando eu li isso e quando eu fui saber aí o que diz um Jung da vida aí sobre essas ferramentas, sobre esses misticismos, eu fiquei encantado, Pirula, pela estética e pelo caráter narrativo da coisa. De novo, não consigo fechar com a coisa de prever o futuro, não entra aqui no meu sistema de crenças, sacou? Mas eu fico pensando assim, é necessário combater. Nós estamos num momento da história aí que a gente está retrocedendo para acreditar em terra plana, sacou? Mas, por outro lado, tem umas coisas que devem ser preservadas, eu acho. Te ocorre esse pensamento? Acho que não. Eita, a internet deu uma travadinha agora no final, mas eu entendi o que você estava falando. Para começar, eu acho que aí entra muito num debate que é acalorado também, parece que não, mas principalmente academicamente falando, sobre o que é ou não uma pseudociência. Né? É possível defender linhas filosóficas que dizem até que nada é pseudociência, né? E que tudo é ou um tipo de ciência ou não, depende da definição de ciência, mas nesse ponto, em algum momento, você tem que ser pragmático. Né? E você tem que também seguir um certo consenso. Né? Então, assim, uma pessoa que defende uma vertente minoritária, ela tem que ter muito bons motivos, né? E também há uma razão para aquilo lá ser uma vertente minoritária de definições. Então, eu defendo que a ciência são os mecanismos de tentar, são os métodos existentes para tentar explicar a realidade baseado em elementos da própria realidade. Então, baseados no mundo material, né? E isso inclui, obviamente, comportamentos. Então, tudo que vem do caráter social e psicológico está dentro do que é material, porque, afinal de contas, nós somos seres feitos de átomos e os pensamentos são correntes elétricas. Então, a gente tem aí a interação de um ao outro interferindo na matéria. Então, tudo isso daí é parte da realidade. E a ciência é a área do conhecimento humano que tenta descrever a realidade e entender, baseado no mundo material, como as coisas estão onde estão. E, de vez em quando, fazer até alguma previsão, né, baseado nos padrões que a gente sabe reconhecer, porque isso também é algo fundamental dentro da ciência, ou pelo menos da maioria das ciências.
Eu, como trabalho com ciências históricas, né, porque a paleontologia é uma ciência histórica, tem alguns pormenores, né, tem algumas peculiaridades desses tipos de ciência, porque a gente está pegando o passado, né, e a gente não pode voltar no tempo. Mas, de qualquer maneira, os métodos, eles convergem, eles de alguma maneira trabalham assim. O pensamento religioso, né, é uma outra área do conhecimento humano, ele tenta explicar as coisas de uma forma não material. Né? Então, todas as religiões, ou todo tipo de pensamento, mesmo aqueles que você consegue entender como pensamento espiritual, mas não necessariamente religioso, o pessoal acaba deixando isso muito para algumas etnias que vivem em tipos de sociedade, a caçadora agrícola, ou coisas assim, como, por exemplo, alguns povos indígenas aqui das Américas, né, que você tem um sistema de crenças, mas não necessariamente uma religião. Né? É um tipo de espiritualidade muito étnica, né, muito restrita ali, aquele povo que geralmente tem uma quantidade de pessoas muito reduzida, tal. Então, perdão. Esse tipo de pensamento religioso, que, do ponto de vista acadêmico e da sociologia, é chamado de pensamento mágico, isso não é pejorativo, como pode parecer, dentro da sociologia, é chamado de pensamento mágico, né? Esse tipo de pensamento, ele preenche um outro aspecto da vida das pessoas. E todos os seres humanos, até onde a gente sabe, são capazes de simbolismo. E esse simbolismo, ele vai se aplicar a coisas que racionalmente nós sabemos que são apenas para lidar com a parte material, né? Como, por exemplo, sei lá, uma marca de roupa, um time, um tipo de uma camiseta que representa um time de futebol, a própria existência da ideia de um time de futebol, todas essas coisas, né? Ninguém imagina que, sei lá, o Corinthians ou o Palmeiras são espirituais, né? Tipo, quer dizer, deve ter uns malucos que acham, mas são coisas materiais. Mas esse simbolismo, ele é historicamente, sei lá, provavelmente até em espécies anteriores ao Homo sapiens, né? Ele é extensível também à questão extracorpórea. A questão extracorpórea, eu digo assim, extramaterial. Né? Então, para onde nós vamos depois que morremos? Por que a gente morre? Né? Qual o sentido da vida? Como que, sabe? Então, eu entendo assim, a ciência, ela acaba interferindo de alguma maneira no pensamento, principalmente de como estamos aqui. Né? Então, você tem mitos de criação espalhados pelo mundo inteiro e a ciência, ela traz aí uma questão um pouco mais objetiva sobre como nós chegamos aqui, que de fato bate de frente com mitos de criação dos mais diversos povos aí que a gente tem. O que não é problemático para a maioria das pessoas. Tem alguns grupos que se recusam a aceitar o ponto de vista científico, mas assim não é problemático. Quando há uma tentativa de cientificizar esse tipo de mitologia, aí sim a gente tem uma pseudociência, por definição. Quando você coloca como científico um pensamento que claramente não se encaixa na ciência. Então, isso é uma pseudociência. Você não precisa excluir o pensamento mágico ou místico ou qualquer coisa das pessoas. Mas você não pode chamar de ciência. Se você chama de ciência, isso a princípio passa a ser uma pseudociência. Ou se você tenta passar por algo que tenha um método científico, mas você usa isso parcialmente, ou seja, você tenta usar digamos assim, o mundo material para justificar um mundo espiritual, alguma coisa assim. Isso acaba entrando também na pseudociência, mesmo que não alegue ser científico, ou que seja o científico de Schrödinger, né? É ou não é ciência, dependendo de com quem você está falando ou do que aquilo lá vai ser útil para você ou não, né? Então, não, veja bem, eu nunca falei que é ciência. E aí, em determinado momento, tentando convencer os outros, fala que é científico, né? Astrologia, desculpa, eu tive uma tosse aqui. Mas, enfim, esse tipo de coisa, né, é que eu acho que pode ser danoso para a sociedade, né? E aquilo que eu brinco, que não existe pseudociência inofensiva, porque há uma forma de pensar, e toda pseudociência pode levar a algo nocivo. Então, eu brinco que pseudociência ela tem a tendência de agrupar
mais ou menos que nem ligação covalente de alguns átomos, tá ligado? Então, por exemplo, o átomo de oxigênio, ele tá aberto a duas ligações covalentes ali. Então, se você encontrar algum outro átomo que esteja disponível para isso, acaba juntando. E é por isso que onde você tem oxigênio e hidrogênio, geralmente forma água, né? Porque você tem ali essas forças de atração. E eu brinco que pseudociência é a mesma coisa. Então, uma coisa puxa a outra. Então, é inacreditável, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, como aqueles tipos de pseudociência que a gente costuma chamar de gratiluz, né? Então, por exemplo, o tarô, ou astrologia, ou coisa não sei o quê, acabam levando junto as pessoas, por causa da forma de pensamento, acabam levando elas a acreditar em outros tipos de discurso que podem levar a algo muito perigoso. Então, por exemplo, a homeopatia, ela entra muito em sintonia com esse discurso. E a homeopatia é um não remédio. Então, a homeopatia ela pode ser prejudicial. Ela pode ser muito prejudicial, especialmente quando a pessoa abandona remédios eficazes, tratamentos eficazes para tomar, sei lá, um chazinho, né? Que, na verdade, nem chazinho, porque o chazinho tem alguma coisa. Para tomar água, né? É basicamente para tomar água. Então, isso é uma coisa perigosa. Outra, o movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina contemporâneo, ele não surgiu na extrema-direita. Ele surgiu justamente em comunidades que a gente hoje chama, entre aspas, de gratiluz, porque era contra o uso de medicamentos feitos pela ciência, o uso de coisas que você está, de substâncias que você não sabe que estão sendo injetadas em você. Tanto é que demora muito para você conseguir ter algum tipo de alcance de vacinação nos Estados Unidos, principalmente em comunidades veganas. Então, isso é algo que pode levar a uma coisa perigosa. E esse discurso anti-vacina, ele foi cooptado pela extrema-direita e hoje ele é bastante perigoso. Então, por isso que eu falo, é uma forma de pensamento que eu nunca considero inofensiva. Eu considero sempre como algo que pode levar a outros caminhos que são meio tortuosos. E a pandemia serviu como um exemplo disso, entendeu? Mas outras áreas também. Né? Então, a gente é muito seduzido por certos discursos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, com certas formas de pensamento. Agora, de qualquer maneira, não tem como você eliminar a mágica do mundo, no sentido de como as pessoas enxergam a mágica. Eu sou ateu, então, para mim, o transcendente não existe. Mas eu sei que, como espécie, né, nós somos um tipo de primata que depende do transcendente, né? Digamos assim, é uma das nossas sinapomorfias, né? Então, é um murro em ponta de faca tentar eliminar isso das pessoas. Então, é plenamente possível você até não precisa nem defender o tarô como um mecanismo cultural. Você pode até acreditar no tarô como algo que pode realmente revelar sobre a sua vida de alguma forma. E isso não ser uma pseudociência e isso não fazer mal para os outros em uma outra realidade, vai chegar em outros patamares. Tudo depende da dosagem. Entendeu? Você, no caso, está fazendo o uso do tarô de uma maneira não literal. Você está entendendo como uma coisa cultural que é uma coisa bonita. Né? E, de fato, é bonito. Inclusive, a história dos baralhos de tarô e tudo mais. Tal. Então, isso são coisas muito interessantes. O que não pode, né, é deixar isso escalonar para algo muito complicado para aquelas pessoas que efetivamente acreditam. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento seja um problema as pessoas acreditarem. Eu não chamo isso de pseudociência. Entendeu? São um sistema de crenças. Um sistema de crenças não é pseudociência obrigatoriamente, entendeu? É bobagem lutar contra isso e, de fato, isso torna o mundo mais rico, pelo menos a humanidade mais rica, né? Aliás, se você quiser, eu posso dar uma sugestão de um excelente tarólogo, né? Um cara, né? Um amigão muito próximo meu, que põe tarô para as pessoas, que é daí de Curitiba. Então, se quiser, depois até você pode se consultar com ele. Pirula anda entre tarólogos? Essa aí pra mim é novidade, pô. Que da hora. Não, é um amigo meu que de longuíssima data, é o Eric, e ele mora em Curitiba. Na verdade, ele mora em São José dos Pinhais. É São José dos Pinhais, né? A cidade do aeroporto. É onde fica o aeroporto aqui. Então, e ele passou a colocar tarô para as pessoas depois que eu já era amigo dele. O que não me impediria de ser amigo dele se ele fizesse isso antes. Mas ele passou a fazer isso depois. Então,
de qualquer jeito, né, tá aí uma sugestão, se quiser, aí tem, né, em São José dos Pinhais, você consegue aí alguém com Aí, um ó. gabarito para colocar tarô aí. Pô, eu achava que o maior de todos os tempos dos quadrinhos era o Osamu Tezuka. Eu achava. Até entender melhor aquele deck que eu mostrei ali, ó, tá aí ele, que é da Pamela Coleman Smith, que é uma mulher do começo do século XX, inclusive nem sempre foi devidamente creditada pela obra dela, parece que ela deixou uma grande produção sobre a qual não se sabe nada e tal, né? Mas é uma coisa muito interessante, assim. E aí, Pirula, a gente já está falando aqui mesmo das minhas hipocrisias e contradições. Quero apresentar mais uma para você, cara. Eu acho, ó, que se não fosse o esforço teu, do Gilmar, de uma galera foda aí na luta contra a pseudociência, a gente tava fudido. Então eu valorizo isso e agradeço isso. Por outro lado, cara, eu acredito em mágica, sabia? Mas nos seguintes termos aqui. Se mágica for a operação do simbólico para alterar o real, meu amigo, aí qualquer arte é magia, entendeu? Um bom roteiro que faça o cara chorar, se emocionar e no dia seguinte vai viver de um jeito diferente e vai atuar no meio dele de maneira diferente, aquilo ali operou algum tipo de mágica. Uma música que emocione o cara e o leve a tomar uma decisão diferente com a qual ele vai mudar o ambiente imediato dele, aquilo ali para mim também tem um quê de mágico. E quando eu uso essa palavra, que deve te soar tão mal, é porque eu acho que há algo de sagrado nisso, em tocar as pessoas lá dentro, tá ligado? E a boa arte faz isso, cara. Só que, às vezes, o misticismo colocado em cima aí estraga, sacou? Eu acho assim, as pessoas às vezes enxergam o ateu cético como uma pessoa sem sentimentos, ou uma pessoa que Não não é como enxerga eu te o belo do vejo, mundo. não fale assim. Aqui ninguém te vê Não, às assim, vezes como não. uma pessoa que não enxerga o belo do mundo. Eu entendo como algo relevante, porque, como eu disse, somos humanos, a gente precisa disso para viver. Como você falou, a música toca, a arte toca, né, um bom texto, né, ou uma pintura, ou algo assim. Então, tudo isso eu enxergo como extremamente relevante, e, de fato, você pode performar mudanças na vida do indivíduo com esse tipo de coisa. Eu conheço gente que, por incrível que pareça, óbvio que era um peteleco que ela precisava, né? Ela estava querendo ter um outro rumo na vida e, às vezes, por ouvir uma música ou por conhecer uma banda, ela conseguiu tomar esse rumo novo que fez dela uma pessoa muito feliz. E ela estava muito perdida antes ou infeliz. Já conheci mais de um caso desses. Como eu falei, obviamente a pessoa estava propensa a isso, né? Não foi só a música que fez aquilo, mas a música foi a gota d'água, né? Que fez ela mudar. Eu acho isso daí uma coisa muito legal. Eu não consigo enxergar nada de negativo nisso, a menos, claro, que a pessoa vá cair numa seita bizarra ou alguma coisa que faça malefício. Mas aí eu acho que entra nisso que você falou. O problema é que alguns misticismos, né? Eles geralmente, e bom, no meu caso todos, né? Mas alguns misticismos, eles acabam sendo prejudiciais em algum momento. Mas do ponto de vista de alterações e de coisas do ponto de vista da arte, a arte que é feita para tocar, a arte que é uma outra área do conhecimento humano que dialoga também, não só com a ciência, mas também com a religião, com a política e tudo mais, né? Se você quiser chamar isso de mágica, esteja à vontade, né? Aí vai uma questão semântica apenas. Não, queria dizer que você é um mago também, em algum sentido, dentro desse que eu falei. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Então, Meu eu fico mago aí tocado. tem mais um meio pirula que seja para dar conta dos nossos comentários aqui? Opa, tamo junto.